Para mim, Ellen White recebeu o dom de profecia. Mas você não respondeu a minha pergunta. Deixar bem claro, eu sou adventista do sétimo dia, eu creio que ela recebeu o dom de profecia. Eu faço parte de uma seita para vocês, né? Então eu posso criar uma falando que a Ellen White mudou a opinião dela, né? Não. Porque ela não mudou, eu acho. Não, veja bem, algumas coisas ela mudou de opinião. A minha pergunta foi assim, ó. Qual é a posição da Igreja Adventista hoje sobre as demais igrejas da tua? Pois é, meus irmãos, esse debate pegou fogo. PR César Cavalcante faz fortes questionamentos ao Rodrigo Silva, que com muita categoria responde cada pergunta do PR César Cavalcante. Se você gosta de conteúdos como este, já se inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Agora, sem mais delongas, e bora pro vídeo. Adventismo original, o adventismo, ele entende que o restante das denominações são igrejas pagãs, são igrejas frutos de filhos de Roma. São igrejas da Babilônia. Eu vou passar para o Rodrigo. O pastor Rodrigo, ele vai responder como adventista, né? Porque o adventismo é uma fé restauracionista. Eles entendem que estava tudo perdido. E aí Deus chamou a senhora White, e aí a partir das visões tal, começa um novo modelo de igreja. E essa igreja é a igreja, eu não lembro como eles falam lá, mas é a igreja remanescente. Ok. Por outro lado, a mesma coisa. Assim como o adventista não reconhece o restante das igrejas, a maior parte das igrejas também não reconhecem o adventismo. Isso tem razão? Qual é a posição da igreja adventista e do Rodrigo Silva? Ótimo. Em primeiro lugar, eu vou dar razão à sua percepção. Ellen White viveu no século XIX e início do século XX. Para eu falar de Ellen White, eu tenho que aplicar regras de hermenêutica sobre ela. Quando eu falo hermenêutica, não é que estou comparando ela com a Bíblia, não. Não, sim. Hermenêutica como ciência da interpretação. A linguagem de Ellen White é muito pesada, realmente, para falar das outras igrejas. Ela chama de igrejas caídas, filhos de Babilônia, blá, blá, blá. Só que quando eu pego Ellen White dentro do seu termo, agora eu estou falando hermeneuticamente de Ellen White, não apenas pegando o texto isolado e jogando, eu vejo que Ellen White está usando uma linguagem pesada que era comum dessa época. Se eu pegar também os textos dos luteranos falando dos calvinistas, ou etc., ou o contrário, eu vou falar também assim, olha, tá vendo? Olha o que a igreja luterana fala de vocês, calvinistas. Você tá, o pastor X da igreja presbiteriana, quer saber o que ele fala? Ele não conta isso para você. Você vê um Ellen White muito agressiva para falar assim, não temos que perder tempo, Jesus está voltando, temos que pregar o evangelho, não vamos perder tempo com escola, não vamos perder tempo com nada, até contra a organização da igreja. De 1863, quando eles veem que a igreja Jesus não voltou, aquela coisa toda e tal, até 1888, você já vê uma Ellen White que ela muda o tom nos escritos dela. Então eu posso criar uma falando que a Ellen White mudou a opinião dela, né? Não. Porque ela não mudou, eu acho. Não, veja bem. Algumas coisas ela mudou de opinião. A forma como colocar a coisa, ela viu que não era bem daquele jeito. Nessa fase aí, ela fala a igreja está atrasada. Temos que construir colégios, temos que construir, mandar missionários para além mar e tudo mais. Em 1888 tem uma crise tremenda na igreja adventista, quando veio a pregação da justificação pela fé. E Ellen White ficou ao lado de quem estava defendendo a justificação pela fé, que era o Wagner Jones. Mas a maneira como eles estavam apresentando era uma maneira tão radical que ela, em público, falou com eles: olha, vocês estão certos biblicamente, mas estão errados na maneira de apresentar a Bíblia. E Ellen White começa a sistematizar uma coisa ali, que é como deveria ser a defesa de uma verdade cristã. Primeiro, o Butler, que era o presidente da Conferência Geral, queria debater com esses dois sobre justificação pela fé. E tinha um problema que era a lei em Gálatas. Aí o Butler tinha uma posição que ele lembrou que foi algo que Ellen White tinha escrito uma carta para ele. E ele queria dar essa cartada de Ellen White. Aí ele falou: irmão White, eu perdi a sua carta. A senhora podia me mandar uma cópia, que eu quero usar o seu argumento para fritar aqueles dois lá. Ela respondeu pro Butler assim: foi providencial de Deus que você tenha perdido a minha carta. Porque os escritos da irmã White, ela falava de si mesma na terceira pessoa, não devem ser usados jamais para decidir questões teológicas. Deixe que a Bíblia, e tão somente a Bíblia, fale. E ela não levantou a bandeira da justificação pela fé ao lado deles publicamente, porque ela queria que o pessoal chegasse à conclusão a partir de um estudo da Bíblia e não a partir, a senhora White disse. Mas você não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta foi assim, ó: qual é a posição da igreja adventista hoje sobre as demais igrejas? Eu vou te dar, porque eu queria primeiro historiar a Ellen White, mas eu não fugi dela não, eu tô com isso. Então, mas essa Ellen White
que você está falando parece não ser conhecido do próprio adventismo. Não, eu concordo. Aqui, os meus irmãos adventistas que estão assistindo, eles têm que aprender isso. Veja bem, eu creio, já falei isso no privado não, com você. Fique em paz. Para mim, Ellen White recebeu o dom de profecia. Deixar bem claro, eu sou adventista do sétimo dia, eu creio que ela recebeu o dom de profecia. Eu só estou apresentando uma Ellen White histórica que eu admito para você. Tanto dentro de alguns fóruns adventistas, quanto no mundo exterior, não é a Ellen White que é apresentada. É uma Ellen White meio louca, maluca e tudo mais. Mas quando você faz uma hermenêutica dos escritos dela, você, peraí, não é bem assim. Até para os adventistas. Eu não peço concordância, apenas entender o lado que eu pegar apenas os textos duros que Ellen White fala sobre as outras igrejas, excluindo do público então, os textos duros que ela fala da própria igreja adventista. Em etapas, mas ela termina também sendo dura, né? Mas com o adventismo também. Se ela fosse dura com as outras igrejas e passasse pano pro adventismo, beleza. Tá. Sabia que o casamento do filho da irmã White foi feito por um pastor, agora eu só não sei se ele é batista ou metodista. Eu tenho que checar a fonte, eu não desses dois. Eu sabia. Na Austrália. E sabe quem convidou o pastor para fazer o casamento? A própria Ellen White. Sabe quantos membros da família Sor White se tornaram adventistas? Fora filhos e marido? A maioria não era, né? Ninguém. Tem uma carta dela, que essa eu já mencionei pra você uma vez no privado, que ela escreve uma carta pra irmã gêmea dela, Elizabeth, que tinha saído da igreja metodista com o marido. Falando pra ela voltar. Volta pra igreja do Senhor, e era a igreja metodista. Mas existem grupos de adventistas que sim, eu vou estar sendo um hipócrita se eu não admitir isso, que colocam Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia ou até superior à Bíblia. Existe isso sim. Mas do ponto de vista da institucionalmente, oficialmente, eu faço parte de uma seita pra vocês, não é? Não. Então por que eu não sou recebido como irmão? Bom, depende por quem. Pela igreja. Eu tô falando institucionalmente, sim, tá, sim, Rodrigo? sim, tá. Porque você é a sua pessoa física, claro, é outra claro. coisa. Como você enxerga que a igreja se comporta? Tá, então vou... Mas porque, por exemplo, a sua pergunta é muito importante. Você falou assim, tem um calvinista e um arminiano, e os dois pensam diametralmente opostos, porque sobre soteriologia, que é uma doutrina importante, né? Quem chama quem aceita quem não sei o que lá, os dois pensam, estão em lados diferentes do tabuleiro, mas vocês entendem que são irmãos. Por que isso não acontece com o adventismo? Olha, porque o adventismo mesmo não reconhece, por ele mesmo, no seu nascedouro, ele já se apresenta como uma denominação restauracionista, quer dizer, está todo mundo errado, nós é que temos a verdade. Isso também acontece com na prática, todos foram restauracionistas. Lutero, quando ele levantou propondo que ele ia trazer uma correção a algo que estava errado, tanto é que rompeu. Aí temos o professor, não sei, se o Lutero o nome restauracionista pode ser mais recente, não, assim, mas a prática dele é mais antiga. Não, mas tem uma diferença do restauracionismo. O Azusa Street, quando levantou o movimento pentecostal, é porque as igrejas até ali estavam frias, e pega os textos dos restauracionistas mas ele não deixa de reconhecer as demais igrejas como irmãos. Nunca é dito que a pessoa vai ter que se tornar adventista para ser salvo, mesmo na época do decreto dominical. A igreja adventista quer cooperar com outros para a pregação do evangelho. Então, meus irmãos, já deixe nos comentários o que você achou desse debate e já ative o sininho de notificação para não perder conteúdos como este.